Meus amigos, que trailer absurdo foi esse da segunda temporada disso aqui, ó, que eu tô muito animado. O One Piece, cara, o live action da Netflix. Tivemos o Chopper e o Hiriluk emocionados, né? O Luffy encarando o local da execução do Gold Roger, a escalada impossível em Drum, armadilhas, né, da Baroque Works, a Miss Golden Week, né, tentando quebrar a mente do Luffy, a Robin, né, em uma cena brutal dentro da marinha, o Apple voltando como vilão e até o Smoker ganhando destaque. Smoker esse que apareceu nas cenas pós-créditos do final da primeira temporada de One Piece da Netflix. E aqui, obviamente, ele vai ser o epicentro, talvez, dessa segunda temporada. E, cara, tem tantos detalhes aqui, tantos easter eggs que vocês não perceberam nesse trailer que quando eu revelar pra vocês, vocês não vão acreditar, cara. Então simbora, porque tem muita coisa pra gente falar. Mas o trailer começa com o Tony Chopper, na narração, perguntando ao Dr. Hiriluk sobre o que é ser um pirata, né? E o Chopper esse, que é uma rena e eventualmente vai ser o médico do bando do Chapéu de Palha. Sendo que mais tarde no trailer, né, tivemos um vislumbre da própria Doutora Kureha. Afinal, a Kureha é a médica lendária da ilha de Drum e mentora de Tony Chopper. E após um grande incidente, ela o acolhe, ensina medicina e o ajuda a superar o preconceito, dando ao Chopper um propósito, cara, dando confiança e o sonho de salvar vidas. Pra quem não conhece a história, não vou falar muito pra não entregar spoilers aqui, obviamente, mas preparem os lenços, tá? Preparem os lenços quando iniciar esse arco de origem do Tony Chopper, porque eu quase chorei também quando eu assisti no anime e ó, vi coisa pesada aí. Então corta e na imagem principal temos o Luffy, né, no Going Merry rumo a Long Town, né? Isso nos dias atuais, é claro. Sendo que no teaser anterior a gente já tinha visto uma mostra de Long Town que espelhava a sequência introdutória do primeiro episódio da primeira temporada, que se passa 22 anos atrás. E naquela época, essa área estava repleta de navios piratas e pessoas do mundo todo acordando para poder assistir a execução do Rei dos Piratas. E nesse novo trailer é isso que vemos, né? O Luffy encarando o local em que o Gold Roger, o Rei dos Piratas, foi executado. E o doutor diz na narração que ser pirata é alguém que sonha e nunca desiste. E em paralelo, temos o Luffy escalando a montanha. E esse momento marcante também do anime, sem entregar muitos spoilers aqui, o que vai ser difícil durante essa análise, mas eu vou tentar, é justamente ele escalando a ilha de Drum, cara, que vai ser um dos momentos mais importantes aí dessa trajetória de Monkey D. Luffy. Afinal, depois dos acontecimentos em Little Garden, né, a tripulação chega à ilha Drum em busca de um médico, porque a Nami não estava bem. E a ilha é completamente diferente de tudo que eles já viram, né? É um lugar congelado, coberto de neve, governado por um antigo tirano chamado Apple, que havia expulsado quase todos os médicos da região, ou seja, justamente quando eles mais precisam de ajuda, estão no pior lugar possível, né? E sem muitas opções, o Luffy, ele descobre que o único médico capaz de salvar Nami vive no topo de uma montanha absurda, num castelo isolado, que é a Doutora Kureha, junto, é claro, com Tony Chopper. E aí, meu amigo, essa escalada, essa subida que o Luffy vai ter que fazer e as consequências, as pessoas que ele vai ter que ajudar no meio dessa escalada, cara, é uma cena, assim, impactante, velho. Pra trajetória do Monkey D. Luffy, talvez é top 3 maiores acontecimentos dele enquanto capitão e como ser humano também. Não quero falar muito pra não revelar spoiler, mas se prepare também, porque essa cena é absurda, velho. Então corta e temos esse take, né, muito bonito do Chopper e o Dr. Hiriluk, né? E essa imagem remete diretamente aos momentos mais emocionantes do passado do Chopper, como eu disse, né? Quando ele ainda era rejeitado pelos humanos e encontrou no Doutor a primeira figura que o tratou como alguém de verdade. Ou seja, foi o Doutor que ensinou o Chopper o significado de esperança, cara. Foi ele quem transformou ele em algo próximo de um ser humano. Então corta e temos o bando no bar de Whiskey Peak, que é uma cena que acontece depois deles saírem de Reverse Mountain, né? E são recebidos de forma extremamente calorosa pelos moradores, né? Todo mundo aplaude, elogia, oferece comida, bebida e prepara uma festa daquelas, né? E o Luffy, como sempre, ele cai direto na empolgação. Só que o Zoro, ele fica desconfiado desde o início, né? E o Luffy simplesmente confia em todo mundo e só quer aproveitar a comida, né? Só que, é claro, depois vem a revelação de que aquelas pessoas que abraçaram calorosamente Luffy e o bando do Chapéu de Palha, na verdade, não são quem a gente imagina. São simplesmente pessoas disfarçadas da Baroque Works, cara. Eles montam uma armadilha para o Monkey D. Luffy. Tanto é que no trailer vemos o Zoro utilizando, né, uma de suas espadas, que é uma adaptação absurda do material original. Sendo que nesse trailer a gente viu a luta do Zoro e também tá muito fiel, cara. E eu achei sensacional essa sequência do Chapéu de Palha, né, navegando pelo Reverse Mountain, né, pela montanha, com os navios naufragados, né, os destroços ao longo do caminho, porque no material original quase não vimos algo parecido, né, com o único obstáculo sendo a quebra de uma parte do navio que quase fez eles colidir. Então o Luffy conseguiu ajustar a rota usando seu balão de borracha para impulsionar o navio, enquanto aqui ele usa seus braços estendidos para poder guiá-los de volta ao rumo certo. E tivemos também o primeiro vislumbre, ela pequenininha, né, lá ao fundo, mas depois ela iria aparecer com mais destaque nesse trailer, que é a baleia Laboon, cara. Muito importante essa baleia. E tudo indica que essa cena específica do trailer seja um flashback, né, dos piratas Rumbar, deixando Laboon com Crocus, né, antes de seguir em viagem para Grand Line. E na cena em que a tripulação pisa na ilha, se você dar um zoom, temos o primeiro vislumbre da Vivi, né, com sua roupa de Little Garden. Também dá para notar que o Luffy já aparece com desenho branco em sua camisa, né, algo que antes a gente pensava ser tinta da Miss Golden Week, mas agora parece que na
na verdade, isso está adaptando as marcas brancas da capa colorida do mangá do capítulo 140. Cara, antes eu achava que isso fosse apenas uma descoloração causada pela luz, né? Assim como a gente vê no short dele também. Porém, agora parece que as linhas pretas no peito também já estão ali, o que é interessante, né? Porque na ilustração original, essas linhas pareciam ser apenas dobras do tecido, né? Porém, Little Garden é apresentada, né, como uma ilha presa no tempo, onde a evolução praticamente não avançou. É como se fosse um mundo pré-histórico, só que vivo, nos dias atuais. É um lugar mais esquisito do que os outros, tá? Eu já vou adiantando pra vocês. Esse arco de Alabasta, que vai ser adaptado nessa segunda temporada, é insano, cara. É bom, mas é muito louco também. Então, cara, em Little Garden tem dinossauros, plantas gigantes, vulcões ativos e criaturas enormes, né? Ou seja, eles vão se deparar com Dory e Brog, né? Além, é claro, da armadilha da Baroque Works. Inclusive, Dory e Brog apareceram mais tarde nesse trailer, né? Os dois gigantões aí. Então, eis que surge o Igaran, né? Com seu visual exuberante, que nada mais é do que o capitão da guarda real, né? Do reino de Alabasta, e é um aliado fiel da princesa Vivi. Também é outro personagem muito importante neste arco de Alabasta. E com isso temos o Zoro, né? Acompanhado da Miss Valentine, que é uma das Baroque Works, justamente quando o bando cai na armadilha do Mr. Tree, cara. Sendo que no teaser anterior teve uma cena, né, em que o Zoro aparece usando sua técnica Onigiri em chamas. E um ótimo detalhe é que dá pra ver sangue ao redor da canela dele, né? E isso vem do momento em que o Zoro tenta cortar as próprias pernas para poder escapar aí das armadilhas do Mr. Tree. E com isso temos a Miss All Sunday, né, desejando boa sorte ao Chapéu de Palha, e disse que os amigos dele iriam morrer. E essa cena faz parte da mesma sequência mostrada anteriormente, né, quando ela alerta a tripulação sobre os perigos que estão por vir, adaptando aí a introdução dela do material original. Cara, tem tanta coisa que eu gostaria de falar sobre a Miss All Sunday, mas não posso falar porque seria muitos spoilers, e ela vai ser uma personagem muito, mas muito importante para a tripulação do Chapéu de Palha. Muita coisa vai acontecer envolvendo ela, mas não vou falar agora. E alguns, né, podem achar estranho essa cena acontecer durante o dia, já que ela ocorre pouco tempo depois da destruição do navio do Igaran, que acabamos de ver acontecer ainda na escuridão. Mas vale lembrar que tudo isso se passa justamente no momento em que a noite está virando dia. Então faz sentido que o sol já esteja aparecendo quando a Miss All Sunday surge diante do Chapéu de Palha. E novamente temos a Alabum, a baleia, só que dessa vez no interior dela, porque essa cena é dentro do corpo da baleia, cara, em Reverse Mountain, no início da Grand Line. Pois quando o Chapéu de Palha chegam a Reverse Mountain, eles acabam sendo engolidos por Labum, que é uma baleia gigante que vive batendo a cabeça na montanha, né? E em vez de morrerem, eles vão parar dentro do estômago dela. E todo esse lugar lá dentro, né, foi feito pelo Crocus, né, que é o médico que mora no farol e cuida da Labum. Só que como esse trailer não segue, obviamente, a cronologia exata dos acontecimentos, então já corta e temos a Miss Valentine, que é uma das integrantes da Baroque Works, entrando em ação, né? A gente vê os seus poderes, né, da Akuma Mini Kilo Kilo em destaque, né, permitindo que ela manipule o próprio peso a ponto de flutuar no ar usando seu guarda-chuva, e em seguida aumentá-lo conforme necessário para poder cair sobre seus inimigos com força extrema, cara. Isso daí parece ser uma adaptação muito fiel da famosa técnica dela dos 10.000 quilos, cara. Eu tô muito curioso para ver essa adaptação das Baroque Works, tá? O visual eu achei um absurdo de tão bom. Não, olha o cabelo do Mr. Tree, cara. Tá ridículo, mas tá muito bom. Que essa é uma das dúvidas que eu sempre tive em relação a essa adaptação de One Piece, né? Porque One Piece tem personagens muito cartunescos, muito exagerados. E como é que você vai adaptar certas figuras, né? Pô, o Mr. Tree vai colocar um 3 no cabelo dele? Vai. Colocaram 13 e ficou ridículo, mas ficou muito bom. E enquanto isso, a Miss Golden Week, né, diz ao Luffy que ele nunca vai encontrar o One Piece e ele nunca será o rei dos piratas, né? E aqui temos a Miss Golden Week, né, interpretada pela Sofia Caruso, e o visual dela, cara, tá perfeito, né, com a camisa escrito Golden, e parece que seus poderes foram levemente reimaginados. Agora sua hipnose, baseada em tinta, funciona como uma espécie de pintura facial aplicada naqueles que ousam participar de suas festas do chá. E as 5 cores de suas habilidades de manipulação emocional estão representadas nessa paleta: azul da tristeza, verde da calma, vermelho da luta, amarelo da risada e preto da traição. E pode ser justamente isso que ela esteja usando no Luffy nessa cena, né? Pode fazer ele abandonar os seus próprios ideais. E parece que ele já foi afetado pelo verde da calma, né? Assim como no material original, onde essa cor é usada para fazê-lo participar da festa do chá logo no início. E eu gostei do fato deles terem pegado, né, a piada do jeito despreocupado e indiferente dele e transformado isso em algo mais sinistro, né? Com a personagem aí sendo acompanhada por essas bonecas assustadoras. E com isso temos o Mr. Five e o Mr. Tree, né, que estão idênticos. Mano, ficou absurdo, como eu falei, o visual do Mr. Tree. E simplesmente colocaram os mensageiros em live action, né? Eles são uma dupla, né, formada por uma lontra, que é o Mr. 13, e um abutre, que é a Miss Friday, né, que atuam como mensageiros intermediários entre o Mr. Zero e os agentes da organização. E se você quiser saber mais sobre o que é a Baroque Works, né, como assim o Mr. Tree, Mr. 4, né, qual a ordem, o que significa esses números, quem são essas pessoas, eu já fiz um vídeo há um tempo atrás somente explicando o que é a Baroque Works e como que elas vão ser introduzidas na segunda temporada. É só clicar
clicar nos cards aí depois pra assistir. E cara, eu fiquei surpreso ao ver que eles não foram cortados, né, os mensageiros, já que são personagens de prioridade mais baixa. Mas em defesa deles, né, aparecem em 3 arcos consecutivos, né, começando o Reverse Mountain, então fico curioso pra saber se esse confronto com o Sanji seria a única participação deles, né. Porém, o que mais me chamou a atenção no trailer, cara, foi essa cena, né, porque a Miss Alsande, interpretada pela Leroy Obova, aparece entrando em uma base da marinha que já havia sido mostrado naquele primeiro teaser divulgado alguns meses atrás. E foi muito empolgante ver esses dois bustos fazendo referência, né, ao Sengoku, que é o almirante de frota, e ao Kong, né, que é o comandante supremo, 2 dos membros mais altos da hierarquia da marinha dentro do governo mundial. E na época, os poderes da Akuma no Mi dela, né, da Alsande, já estavam sendo sugeridos, né, com as portas se abrindo em meio a pétalas. Agora a gente vê essas habilidades em plena ação, né, quando ela assume sua pose icônica e faz brotar membros nos inimigos para matá-los, né. Isso é claro o efeito da Hana Hana no Mi, que é a fruta da flor, né, que permite ela replicar qualquer parte do corpo em qualquer superfície que desejar, muitas vezes fazendo membros brotarem como flores que nascem no solo, cara. E também é ótimo ver que ela é uma das poucas personagens do live action que realmente nomeia seus golpes, né? E vale destacar que o golpe dos Fleur só foi nomeado oficialmente mais tarde na série, né, quando ela cria 12 braços para poder conter o inimigo. Aqui parece que ela já está usando essa técnica para gerar 12 membros contra um pelotão de marinheiros que bloqueia seu caminho. E esse visual da Miss Alsande, convenhamos, tá perfeito e condiz muito com o arco de Alabasta, cara. Eu acho que visualmente está 10 de 10. Tá perfeito, eu quero ver isso em ação. Eu quero ver como que esses personagens, essas coisas cartunescas vão se desempenhar na hora de interagir ali com os seres humanos. Eu tô muito curioso, mas o visual tá perfeito. Só que aí fica a grande pergunta, né? Por que que a Miss Alsande, ela está dentro da base da marinha? O que ela tá fazendo lá? Porque o interior dessa base lembra muito a filial de número 153 que a gente viu em Shellstown. E embora seja normal, né, que as bases da marinha tenham um padrão parecido, pode ter um motivo específico para Baroque Works estar ali, já que o corpo do Mr. Seven foi levado para essa base pelo Zoro no início da temporada passada. E isso é reforçado por uma imagem que mostra a Miss Alsande ao lado do Mr. Five e a Miss Valentine, né, em uma sala estranha que lembra muito o necrotério, né, com gavetas para os corpos, uma mesa de cirurgia, armários médicos nas laterais e diagramas do corpo humano na parede. Afinal, o lema da Baroque Works é o sigilo, cara, então faz todo sentido que eles queiram eliminar qualquer ponta solta. E também tivemos mais uma visão do Drum Castle, né, dessa vez de mais longe, o que permite ver o teleférico que conecta o castelo ao resto do reino, cara. E também é possível notar fumaça saindo de um dos andares mais altos, que pode ser resultado da luta entre o Luffy e o Apple, né, assim como acontece no material original. E em seguida a gente vê o Zoro explicando pra alguém de fora da cena o que é a Baroque Works, chama bastante atenção, né, porque a essa altura da história, o Chapéu de Palha já conhece muito bem seus inimigos. Então por que alguém precisaria dessa explicação? Ainda mais em Drum, né, e a explicação mais provável é que ele esteja falando com os moradores da ilha, já que há algum tempo existem fortes indícios de que a Baroque Works vai estar envolvida no arco final da temporada. E o motivo pelo qual eu acredito que o Zoro esteja falando com os civis vem de uma cena, né, mostrado naquele pequeno teaser divulgado no Natal, em que vemos o Zoro, o Sop e vários moradores de Drum pegando as armas contra o inimigo fora de cena, né? Isso provavelmente adapta a cena de Brighorn, quando os soldados de Wappo impedem os habitantes de salvar Dalton, né, até que Zoro derrota os inimigos fora de quadro. E nesse grupo de civis também dá para identificar alguém que parece ser a Negikuma Maria, cara, que é uma moradora, né, de Bighorn, que o Luffy e o Sop confundiram com o urso de trilha, né? Então depois tem essa cena do Sanji, né, deslizando pelos mastros do Going Merry, e considerando a roupa e o gelo na água, provavelmente isso aconteceu pouco antes de chegarem a Drum, né, enquanto o Sanji estava no ninho do corvo. E olha o Bug aí, cara. Eu tô muito curioso para ver também qual vai ser a participação do Bug nessa segunda temporada, né, porque a gente sabe que a importância dele em Alabasta é praticamente zero, mas aqui eles vão ter que dar um jeito de inserir esse palhaço, porque ele fez muito sucesso lá na primeira temporada no live action, e aí com certeza é executivo da Netflix, tá? Porque viu que o personagem caiu nas graças do público na primeira temporada e mandaram colocar ele na segunda. Sendo que o Bug, como eu disse, ele passou os arcos da ilha de Drum e grande parte de Alabasta perdido ou se aventurando na Green Line com a vida, né, longe do Chapéu de Palha. Então eu tô muito curioso pra saber como vão adaptar o personagem nessa segunda temporada. Então temos o Luffy, né, e a Labum, e olha o Crocus aí, cara. Mano, que visual absurdo do Crocus, né? Ficou muito igual ao material original. Então corta e temos a luta do Sop, né, no arco do Little Garden. Afinal, o Sop enfrentou, né, a Miss Valentine e o Mr. Five, sendo inicialmente capturado e torturado com a habilidade de peso da Miss Valentine. E apesar de ser quase esmagado, o Sop usou sua estratégia para libertar a Nami, Vivi e Zoro antes que ela fosse derrotada pelas meninas, né, destacando a sua resiliência e inteligência. E mais pro final do trailer ainda tivemos a aparição do maldito do Apple, né? O Apple, ele é o antigo rei dessa ilha de Drum e representa um dos governantes mais cruéis de One Piece. Ele é egoísta, é covarde, é autoritário. Ele expulsou todos os médicos do reino, causando sofrimento à população e contribuindo diretamente para a solidão do Chopper, cara. Ele é usuário da Bakuba no Mi, e o Apple, ele pode comer qualquer coisa e se transformar, né? E no arco de Drum, ele simboliza a opressão que precisa ser derrotada para que a ilha volte a ter esperança. E ainda deu tempo nesse trailer da gente ter um
um vislumbre do Smoker, né? Esse personagem que vai ser muito importante a partir de agora e que ele apareceu nas cenas pós-créditos lá da primeira temporada de One Piece, né? Lendo o jornal. Quem lembra? O Smoker é um oficial da marinha, né, que persegue o Luffy desde Longtown, sendo que ele é usuário da Mokumo no Mi, né? Ele vira fumaça e representa a justiça rígida e é um dos poucos marinheiros que questionam o próprio sistema, sendo que no canon da série live action, os fuzileiros navais já tinham conhecimento da Baroque Works há algum tempo, né? Com o Garp e o Bogart investigando a organização criminosa na primeira temporada. E isso representou uma mudança considerável, né? Já que no material original é Smoker quem começa a desvendar a conspiração da Baroque Works como parte de sua busca pelos piratas do Chapéu de Palha. Mas ao que tudo indica, a gente vai ter nessa segunda temporada, né, uma cena em que o Garp vai informar o Smoker sobre a Baroque Works e passar a missão pra ele. Mas quais as expectativas de vocês para essa segunda temporada de One Piece? Comentei que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!